um vídeo com a análise do jogo entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, para eu falar e eu analisar o que eu vi lá no Maracanã. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Galera, vamos lá. O Flamengo fez um grande jogo? Não. O Flamengo teve uma atuação daquelas de encher os olhos? Não. O Flamengo foi aquele Flamengo que todo mundo viu diante do Juventude, que foi um amasso, que eu considerei a partida perfeita, a melhor partida na temporada? Não, longe disso. O Flamengo criou jogadas? Muitas jogadas. O Flamengo desperdiçou oportunidades? Muitas oportunidades. O Flamengo deu chance ao Vasco? Deu chance ao Vasco. O Vasco, inclusive, colocou bola na trave no primeiro tempo. Fez uma partida bem honesta no primeiro tempo. No segundo tempo, eu vi um Flamengo amplamente melhor. Repito, criando muitas oportunidades. Mas antes de falar sobre isso, eu quero ressaltar aqui, e gente, eu não estou pegando no pé do jogador, mas nada mais justifica a insistência do técnico Felipe Luiz em Michael. Eu acho que tudo bem, começou com o Michael, mas por que manter o Michael para o segundo tempo? Tendo visto a partida fraca que o Michael fez. Ah, mas ele deu muito trabalho ao Paulo Henrique. Beleza, muita correria, porque a tomada de decisão dele eu considerei horrível hoje no jogo todo. No jogo todo. Ele não fez uma grande jogada de encher os olhos, de jogar a trabalho. Não, foi correria. De fato, jogando nas costas do Paulo Henrique, que estava toda hora avançando bastante. Inclusive, foi o principal jogador do Vasco no primeiro tempo, pelo menos na minha concepção, levando risco ao gol do Rossi, colocando bola na trave numa linda finalização. O Rossi também fez grandes defesas, isso precisa ser dito. O Vasco, ele jogou melhor do que eu imaginava que fosse jogar. De verdade, eu esperava um Vasco bem mais acanhado, digamos assim. Pelo contrário, foi um Vasco que tentou mostrar a sua força. No primeiro tempo, mostrou. No segundo tempo, acho que o Flamengo foi muito melhor. O Gerson também fez uma partida bem fraca mesmo. Acho que foi uma das piores partidas do Gerson na temporada, se não a pior com a camisa do Flamengo. O Gerson foi muito mal. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo uma noite daquelas, o Flamengo merecia ter conquistado a vitória. Aí que eu falo, contra o Vitória, o Flamengo conseguiu os 3 pontos, mas jogou muito pior do que jogou hoje, mas muito pior. O Flamengo hoje jogou melhor do que aquele jogo contra o Vitória, só que o Flamengo não conseguiu os 3 pontos, ficou apenas no empate. Diante do Vitória, o Flamengo conseguiu os 3 pontos. Entende esse negócio de atuação e resultado? Em alguns momentos, o resultado vai ser o que mais vai importar do que propriamente a atuação. Se tem um lado bom na atuação do Flamengo contra o Vasco, criou oportunidade novamente. O grande problema do Flamengo qual foi? Não colocar novamente a bola na rede. Quando o Pedro entrou, e eu confesso para vocês que eu levei até um susto, porque não era jogo para o Pedro, pelo menos na minha visão lá no Maracanã, mas quando o Pedro entrou, ele mudou a minha opinião, porque ele deu muito trabalho ao Léo Jardim durante o período que ele ficou em campo, ali na metade do segundo tempo que ele entrou, deu muito trabalho. O Cebolinha também entrou bem, isso precisa ser mencionado. O Cebolinha entrando muito bem ali pela ponta esquerda, dando muito trabalho ao setor defensivo do Vasco da Gama. Mas, gente, o Flamengo, ele não vai sempre ter uma atuação de gala como foi contra o Juventude. Só que precisa vencer. Esses 2 pontos vão fazer muita diferença futuramente. E outra, todo mundo imaginava que o Flamengo fosse vencer. Todo mundo. O torcedor vascaíno não pode mentir, porque todos os meus amigos vascaínos falavam, não, o Flamengo vai ganhar, não, o Flamengo vai ganhar. Eu, embora aqui tenha dito no meu pré-jogo que eu achava que ia ser 3-0, eu sempre, na minha resenha com os meus amigos, eu falava assim, cara, mas futebol é muito complicado. Uma bola traiçoeira, tudo muda. Imagina se o Vasco tivesse feito o gol com a bola que bateu na trave, se a bola tivesse entrado. A gente poderia estar falando de um outro resultado aqui. Talvez o Flamengo pudesse conseguir a virada, a gente não ia saber. Futebol, gente, não tem como saber, não tem como prever. Eu imaginava assim que o Flamengo fosse ganhar. Inclusive fiz até minha fezinha na KTO, botando vitória do Flamengo. Quebrei a cara. Porque eu imaginava que o Flamengo fosse ganhar e mereceu ganhar. Dentro dos 90 minutos, eu acho que o Flamengo mereceu ganhar. O Flamengo foi melhor em todos os 90 minutos, foi melhor em grande parte dos 90 minutos. O Flamengo mereceu ganhar, mas infelizmente a bola não entrou. Outra coisa, confesso que eu levei um susto com a escalação do Felipe Luiz, ele botou força máxima, mesmo o Alan não viajando.
para o jogo contra a LDU, por conta de alguns problemas que a gente já mencionou aqui. Mesmo com o De La Cruz provavelmente fora também da viagem, ele botou a Arrascaeta de titular, sendo que o Arrascaeta provavelmente vai ter que jogar na altitude também. Eu confesso que eu levei um susto. Pelo meu entendimento, a estratégia do Filipe Luís foi fazer o resultado no primeiro tempo e depois, entre aspas, poupar os jogadores fazendo substituições no segundo tempo. Mas, pelo visto, a estratégia dele acabou não dando certo. E por falar em Filipe Luís, eu vi um Filipe Luís muito inquieto hoje na beira do gramado. Bem mais do que o comum, bem mais que o normal, incomodado demais. E eu não estou aqui levando para o lado ruim, não. Isso é bom, isso é bom. Sabe por quê? Eu acho que o jogador, ele precisa olhar para o seu treinador e ver a energia do treinador. Se o treinador tiver assim, vai dar mais motivação ainda aos jogadores. Isso é bom, eu gosto de analisar quando eu vou ao Maracanã, eu gosto de analisar esses pequenos detalhes, porque os jogadores, eles olham para o seu treinador. E por falar nisso, o Pulgar joga muita bola. Ver o Pulgar de perto no Maracanã é bom demais. Tal como o Léo Ortiz, são jogadores de alto nível. Eles têm muito entendimento de futebol. E quando eu falo entendimento de futebol, não é só com a bola nos pés, não. A leitura de jogo deles, na parte tática, na parte defensiva, é algo assustador. Os caras sabem muito jogar futebol. Eles têm uma leitura de futebol que poucos jogadores têm no futebol brasileiro. Muito bom assistir. Gostei também do De La Cruz, foi um motorzinho ali no meio de campo. O Arrascaeta é classudo demais. Então, gostei do Bruno Henrique quando ele esteve em campo. Ele foi substituído no segundo tempo, perdeu algumas oportunidades ali. Mas, de maneira geral, o Ayrton Lucas fez novamente uma partida muito ruim. Acabou saindo com um problema físico, alguma lesão ali que ele teve. Confesso que até o momento eu não vi aqui, porque eu cheguei na correria para gravar esse vídeo. O Varela. Por que quando a dúvida é Varela ou Ayrton Lucas, eu escolho Varela? E eu vou explicar por quê, e hoje eu vi de perto. O Ayrton Lucas, o momento dele ele não consegue atacar bem e não consegue defender bem. O Varela, ao menos, defende bem e a gente sabe disso. Atacar não vai ser o forte dele, só que ao menos ele dá conta do recado no setor defensivo. O Ayrton Lucas não faz nenhum nem outro muito bem atualmente. Então, por isso que eu optaria pelo Varela na lateral esquerda, ao invés do Ayrton Lucas na ausência do Alexandre. Então é isso, galera. Eu, basicamente, resumo da ópera, acho que o Flamengo merecia ganhar, mas a bola não entrou. O Flamengo novamente pecando pelo excesso de chances desperdiçadas. Então, 2 pontos que ficam para trás. Para o Vasco da Gama, um gostinho de vitória, porque a gente pôde ver os jogadores fazendo muita cera nos minutos finais, para eles foi bom. Agora, o Vasco continua sem vencer o Flamengo. Só no Campeonato Brasileiro não vence há 10 anos. A última derrota do Flamengo para o Vasco em Campeonato Brasileiro foi em 2015. Olha quanto tempo tem. 11 jogos que o Flamengo não sabe o que é perder para o Vasco da Gama. Gente, é um número assustador. É um número assustador. Atualmente, o principal rival do Flamengo não é o Vasco no futebol carioca, é o Fluminense. E por falar nisso, o Filipe Luís continua sem perder também para o Vasco da Gama. Eu vou falar de Flamengo, a LDU na terça, porque o Alan está fora do jogo contra a LDU, algo que a gente já imaginava. Vamos voltar no tempo, nos tempos de Tite, quando o Flamengo teve que viajar para a altitude, o Alan não viajou. E na ocasião, o Flamengo divulgou que ele possui uma condição chamada traços falcêmicos, que requer um cuidado para a prática de atividade física em lugares com ar rarefeito, porque há menor quantidade de oxigênio transportado no sangue do que uma pessoa normal. A condição não impede que o Alan possa jogar futebol, mas causa efeitos como desidratação, hipertermia, acidose, que é desequilíbrio nos níveis de ácido presentes no sangue, e uma alteração regionalizada de oxigenação do sangue. Então o Flamengo vai poupar o Alan dessa viagem. Outro que pode ser poupado é o De La Cruz. Recentemente, pela seleção uruguaia, ele não viajou com a seleção uruguaia para a Bolívia para pegar a Bolívia, por conta da altitude. E existe essa chance, sim, do De La Cruz também não viajar para pegar a LDU. São 2 baixas importantes. Inclusive, a gente tem que falar sobre isso. O crescimento do Alan nos últimos jogos. Tem voltado a jogar bem, está mais próximo daquele Alan que jogou muita bola com a camisa do Atlético Mineiro, aquele Alan que fez o Flamengo investir cerca de 9 milhões de euros para contratá-lo. E, na verdade, na ocasião, poucos sabem disso, a diretoria nem queria contratar, só foram atrás porque o Sampaoli insistiu muito em encher o saco da então gestão Rodolfo Landim, e depois parou até de utilizar o Alan, enfim. Mas
Dito isso, o Felipe Luiz e o José Boto estão fazendo um trabalho conjunto aí para resgatar o bom futebol do Alan e pelo visto a receita tem dado certo porque ele está jogando bem. Desempenho de Felipe Luiz como treinador do Flamengo em clássicos cariocas. Contra o Vasco da Gama, rival nesse sábado. 3 vitórias em 3 jogos, 100% de aproveitamento. Contra o Fluminense, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Dá em torno ali de 50% de aproveitamento. E contra o Botafogo, 2 vitórias em 2 jogos, 100% de aproveitamento. Então, inclusive, o Felipe Luiz ele tem apenas 2 derrotas como treinador do Flamengo. Uma contra o Fluminense, obviamente, e a outra contra o Central Córdoba. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Tô chegando com aquele caminhão carregado de notícia e emoção rubro-negra e se prepara que hoje tem moral de lenda, recado direto e prévia quente de Libertadores. O nome do vídeo de hoje é Gerson. Sim, o nosso Coringa, que recebeu uma moral absurda nada mais, nada menos do que do baixinho Romário. Isso mesmo, irmão. Após o clássico contra o Vasco, o eterno camisa 11 da seleção mandou um recado direto na transmissão do Prime Video, falando assim: avisa pro Gerson que ele é titular absoluto da minha seleção brasileira. Pega essa moral, E Gerson, que é humilde demais, respondeu daquele jeito: com esse aí não tem comparação, agradeço demais, vi o fim da carreira e ele já era sinistro, não tem como. Meu irmão, isso é história sendo escrita de um ídolo para outro. E não é de hoje que o Gerson vem cravando seu nome na história do Mengão e da seleção. Ele já foi chamado pelo Tite, depois pelo Diniz e mais recentemente por Dorival Júnior. O homem é respeitado, tem postura de capitão e joga com alma. E mesmo com toda essa moral, ele continua com os pés no chão, sempre trabalhando firme. O clássico contra o Vasco terminou 0-0, mas não foi por falta de vontade do Flamengo, não. O Mengão amassou, finalizou 17 vezes, acertou 7 no gols e teve 5 chances claríssimas de marcar, mas esbarrou em uma noite inspirada do goleiro Léo Jardim, que fez milagre atrás de milagre. E a verdade é que tem jogo que parece que a bola não quer entrar, né? E clássico é isso aí, tenso, nervoso, pegado. E quando o rival entra com a alma como se fosse final, tem que saber furar o bloqueio. Agora, passado o empate, o foco total é na Libertadores. O Flamengo viaja para enfrentar a LDU na altitude de Quito, nesta terça-feira, às 19 horas. E esse jogo é crucial, irmão. É jogo chave para definir o rumo do grupo na terceira rodada. O técnico Felipe Luiz deve escalar com um time forte, mas com algumas adaptações por conta da altitude e da sequência de jogos. Gerson deve ser titular novamente, comandando o meio com raça e visão de jogo. E a expectativa é que o Mengão entre para vencer, porque Libertadores não tem moleza, ainda mais fora de casa. E ó, se a bola não entrou contra o Vasco, pode apostar que vai entrar contra a LDU. O time tá jogando bem, criando chances, e só falta calibrar o pé. E com Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique e companhia em campo, a chance é grande de voltar do Equador com 3 pontos na mala. E aí, nação, agora é com vocês. O que você achou da moral que o Romário deu pro Gerson? E mais, você acha que o Coringa tem que ser titular absoluto na seleção também? Comenta aqui embaixo e aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui é Flamengo todo dia, toda hora, do jeito que o torcedor gosta. No estilo raiz, na emoção, com respeito à história e aos nossos craques. E terça-feira tem cobertura completa da Libertadores, com pré-jogo, transmissão e bastidores direto do Equador. Tamo junto.